Todo mundo conhece a foto perfeita do Salar do Uyuni pelo Instagram. O que ninguém te conta é o que acontece nos 500 quilômetros de deserto até chegar nela. Frio, altitude, paisagens de outro mundo e experiências reais. Eu juntei a minha expedição de 3 dias inteira nesse documentário para você viver essa viagem comigo, do início ao fim. Bora pra estrada? E estamos dando continuidade à aventura. A gente ficou os últimos dias nesse quarto aqui, do mesmo prédio que a gente estava, dessa vez com a cama juntinho e o banheiro dentro do quarto. E agora vamos indo pro aeroporto pegar um voo para Uyuni e fazer o tour de 3 dias pelo Salar. Sempre uma aventura, pode ser tranquilo. A gente chegou com 1 hora de antecedência, que era solicitado. Tinha uma fila enorme. Acho que deve estar a uns 10 minutos do avião partir. Agora? Sim. Agora tá 7. 7. E aí a gente tentando despachar a bagagem e chamando, né, nos interfones do aeroporto. Última chamada para Uyuni, a gente lá na fila. Ah, Vitão. Mas agora, aqui estamos.
Gente, de ônibus é mais barato, mas de avião é um conforto. Tem uma correria ali, um apertinho. Mais uma horinha, chegamos aqui. Que paisagens lindas. E agora daqui do aeroporto a gente pega um táxi direto pra onde está a concentração da agência e vamos direto começar o tour. Vi muitas recomendações de você fechar o tour pro Uyuni, diretamente no Uyuni, assim que você chega e sai no mesmo dia. Eu achei a ideia incrível, mas a minha ansiedade não deixou eu fazer isso. Acabamos fechando o tour em La Paz, na agência Pureandes. O tour de 3 dias, que inclui todo o transporte, toda a alimentação e toda a hospedagem, saiu por R$ 710 por pessoa. O padrão é de R$ 600, 1.200 bob, mas a gente queria quarto privado. Aí saiu um pouquinho mais caro, mas valeu a pena. Chegamos aqui na agência, a gente deixou a mochila, deu uma segunda organizada. Tá bem mais calor do que a gente previu, não tá tão frio não. Agora a gente vai nas lojinhas comprar água. O táxi cobrou por pessoa 15 bob pra trazer até aqui, depois a gente na portinha da agência mesmo. Chegamos bem na hora que a gente estava abrindo. E olha a cara da cidadezinha do Uyuni. Foi legal ver ela de cima? E, tipo, realmente, ó, negócio no meio do deserto, assim, nada pra nenhum lado. Achamos um cafezinho do ladinho da agência. As mochilas grandes e malas ficam em cima do carro, inacessíveis durante todo o dia. Ficamos apenas com as mochilas pequenas e por isso planejamos bem para que ela tivesse tudo o que precisássemos. E o tour de 3 dias pelo Salar começou. Primeira parada se dá uns 5 minutinhos depois que a gente desembarca já da agência, que é o cemitério de trens. Aí o nosso guia contou sobre o contexto histórico da linha férrea que foi feita para o transporte de metais entre países. Começou os trens com carvão, faltava carvão, aí colocaram matéria orgânica, tipo árvores e madeira para funcionar, mas ainda assim faltava. Aí colocaram mais excremento de animal, principalmente lhama seco, e assim funcionavam os trens. Mas com a tecnologia acabou que trocaram os trens para diesel e os trens que foram trocados, que funcionavam só a carvão, ficaram aqui no cemitério com uma bela paisagem. Muito bem. Como é que tava lá dentro? Legal. Legal. Da parte aqui específica é a caldeira, onde ia o carvão, os matinhos, excremento de animal. Galera escalando os trem. Aí a vista, né? Que vista. Bienvenidos a Dubai boliviano. ¿No quiere probarlo? É igual pedra. É pedra. Jamais acreditaria. Brasil. Eu escutei de muitos viajantes que aqui é o melhor lugar para fazer as compras, mas é uma parada de 20 a 40 minutos. Eu achei muito rápido para muitas lojas e muita oferta de coisas. Eu passaria um dia inteiro só aí.
aqui é o carro que tá nos levando no tour. Um botijão de gás em cima. Logo no início do Salar do Uyuni, o guia nos trouxe num local bem curioso. O chão de sal tem alguns buracos cheios de água e a água parece estar fervendo, mas ela está completamente fria. Isso acontece porque debaixo dessa crosta de sal existe uma lama rica em minerais e gases naturais presos no subsolo, como dióxido de carbono e metano. O Salar do Uyuni se formou sobre um antigo lago pré-histórico que secou há milhares de anos, deixando toda essa camada de sal por cima. Em alguns pontos, principalmente aqui no começo do salar, essa crosta é mais fina. Então, os gases conseguem subir e escapar, subindo pela água em forma de bolhas. E é esse movimento constante que dá a impressão de que a água está fervendo. Comemos numa mesa de sal, com cadeiras de sal, um restaurante todo perfeito de sal. O guia deu uma explicação sobre a formação desse bloco de sal. E a formação dele é conforme o tempo que está fazendo no salar. Quando está tudo branco, isso aqui se formou em época de chuva, enchente. Aí no inverno, que não chove, vem terra. E a terra deixa essa marca marrom aqui, cor café. Então isso aqui é um ano, isso aqui é outro ano, isso aqui é outro ano, esse aqui é um pouquinho mais. E depois de almoçar, dar um tempinho, ver o restaurante de sal, vamos voltar pro carro. O carro comporta 7 pessoas, sendo o guia e motorista, e os outros 6 os turistas, com quem você vai conviver pelos próximos 3 dias sem internet. Prepare-se para longas conversas e amizades fortíssimas. E agora paramos no meio do deserto de sal. Aqui tem uma textura muito diferente, bem diferente mesmo. Antes parecia areia, agora parece uma grande rocha. E provavelmente agora a gente vai tirar aquelas fotos de perspectiva. Oh, que legal! Se puxar, acho que sai a crosta inteira. Ah, que legal!
Chegamos em La Isla de los Cactos, que é essa ilha aqui que fica exatamente no meio do salar, cheia de cactos. Tem uma subida que você pode fazer para ver uns mirantes, paga 30 bolivianos a parte, não por valor, mas por pulmão não fui. E sem pagar você anda ao redor e é tão bonito quanto. Que interessante, essa porta aqui é feita de cacto. O cacto, quando ele seca, ele fica assim. E de velho, fica igual madeira. Chegamos ao momento do pôr do sol. Deixa eu virar pra cá. E... é setembro. Não tem mais aquele espelho de água. Ficam algumas pocinhas, algumas piscinas que o pessoal aproveita. Tipo essa daqui, ó. Mas continua tão incrível quanto, eu acho. E quando pisa aqui, faz o barulho de vidro quebrando.
frente do hotel. Ai, chegamos no nosso quarto de sal, com paredes de sal. Aqui não tem vista porque é noite. E o banheiro. E aqui o banheiro. Eu quero mostrar esses detalhes do quarto. Ó, as paredes, os veios de sal. E aqui é engraçado, ó. Tem um fio elétrico, né? E o fio elétrico faz o que ele tem que fazer, né? Soltar ferrugem por sal. Um quarto de sal. O chão não é de sal. Você vai lamber? Você tem que lamber alguma parte que as pessoas não lambem. Tem que ser muito alto ou muito baixo. Só pelo visto. Salgado. Salgado. Se esse primeiro dia já mexeu com você, o segundo vai ainda mais fundo. No próximo, essa noite foi uma das mais frias da minha vida. Mesmo com 7 cobertores de lã, roupas térmicas e tudo que tínhamos na mochila, não conseguimos dormir. Filmando no final em vez do começo. Tivemos pãozinho, ovo. Acho que é mortandela e queijo. Essas galhetinhas foram regaladas pelos nossos amigos novos. Leite em pó, café. Os venezuelanos portugueses. Água caliente. E isso. Começando mais um dia de tour. En Bolivia tenemos 3 especies de quinoa: la quinoa blanca, la quinoa rosada y la verdadera quinoa, con mucha proteína, la negra. Esse tour de 3 dias percorre muitos quilômetros atrás das paisagens mais incríveis do altiplano boliviano. Isso significa que você vai passar muitas horas dentro do carro, mas vendo paisagens incríveis. Aqui estamos bem pertinho do Chile. É um deserto de sal. Vou colocar o nome dele aqui embaixo que eu esqueci. Só que ao contrário do Uyuni, ele só tem 10% sal e 90% terra. E tem as montanhas aos fundos, algumas com neve. É um local bem bonito. A gente fez uma paradinha rápida e o guia explicou que aqui também foi um campo de guerra. A maioria das guerras que teve entre Bolívia e Chile aconteceram nesse campo aqui. Então é um local também sangrento. E lindo. Cadê montanha? Mas não tem. Olha a montanha ali com o pico nevado. E embaixo não é neve, é sal. Mais em cima aqui é neve. Fica uma mistura diferente, né? Neve com sal. Fizemos essa parada agora pra ver o vulcão, que ele tá em semi-atividade. Dá pra ver uma fumacinha, fica saindo dele o tempo todo. A paisagem ao redor é lindíssima. E aquela parada, né? Tem banheiro, tem restaurantinho. Deixa eu ver se pega alguma coisa pra comer aqui também.
linguiça de lhama. Tem uns comprometinhos, a gente vai pegar um pra tomar com uma coquinha. Primeiro sanduíche Vixe. dentro do deserto. Feito. Eu já comi. Ela tá super temperada, bem picante. Lembra uma linguiça calabresa. Acho que tem que comer. Tá mais pra toscana do que pra calabresa. Toscana. Bem gostosa. De toda a Bolívia, essa era a paisagem que eu mais queria ver.
Chegamos a mais uma lagoa. Essa é chamada de Lagoa Hedionda. Mas a gente tá tão maravilhado com esse aqui até perde a beleza. E o almoço hoje vai ser aqui. O almoço vem dentro desses potes. É uma comida bem simples e bem leve. Uns minutinhos depois de cá, chegamos na Lagoa Honda. Se diz Honda pelas voltinhas que faz. Essa foi uma das paradas que durou só 5 minutos. Tempo de descer do carro, dar uma olhadinha, tirar uma fotinha e subir no carro de novo.
de pedra não cresceu aqui, ela foi esculpida. O vento carregado de areia age como um escultor paciente há milhares de anos. A base se desgasta primeiro, o topo resiste, e o deserto cria suas próprias árvores, feitas de tempo e vento. O dia já estava no fim, mas o melhor ainda estava por vir. Fala aí, Paixão, chegamos à parte dos geysers. Chegamos aos geysers! Aqui não pode brincar. Lá na Fumarola a gente brincou, mas aqui não pode. Geyser é uma fonte termal ativa que entra em erupção periodicamente, lançando jatos de água quente e vapor para a superfície. Ele acontece em apenas alguns lugares do mundo, onde o calor, a água e a pressão se combinam de uma forma muito específica.
Chegamos ao hotel dessa noite, que tem suas coisas raras também. Esse é o quarto. Vamos começar pelo que é raro. A gente tem uma cortininha aqui com baixa privacidade. Os outros quartos também tem. Aqui está bem bonito. Tem um sofazinho que faltou ontem. O banheiro não tem chuveiro, minha gente. O banho vai ser de piscina. E não tem luz também. Então, lanterna à noite. Ai, não sei se vai dar pra ver agora. Mas aqui no comedor, chama comedor, restaurante, onde se faz as refeições, não vai dar pra ver. Mas tem uma vista lindíssima. Deixa eu ver se encostando o celular dá pra ver. Ah, sim. Bom, amanhã eu mostro melhor. Deixa eu pegar a mochila. Ai, como que é isso? É um costume daqui ter um tatu assim, não vivo, nos lugares de negócio. Dizem que esse tatu atrai prosperidade. Chegamos ao jantar, fomos para o quarto, nos arrumar e agora a gente vai fazer umas fotos para as estrelas. Como a filmagem não aparece, eu vou deixar as fotos aqui. Depois das fotos, fomos à noite mesmo para as águas termais de Poucas. E ali aconteceu o banho do dia. Também não registrei esse momento, mas ficam em umas fotos para você ter uma ideia. Começaram o café da manhã de hoje. Temos sucrilhos e iogurte, panqueca, café, produção. Essa lista aqui que tá boa. Produção que tá irritado. Vamos comer. Hoje é o último dia de tour. É um dia que a gente vai mais retornar para Uyuni. Passamos por todo o altiplano boliviano, quase. E agora chegou o momento de retornar. Mas vão ter bastante paradas, até para não ficar maçante. E a primeira parada delas está sendo aqui no... chamam de deserto de Salvador Dalí, porque tem algumas rochas e algumas pinturas de Salvador Dalí que parecem ter saído daqui.
isso no chão não é sal nem neve, é boro, um tipo de mineral que tem em abundância aqui na Bolívia. Aqui nem é uma parada padrão, porque a menina que estava com a gente avistou da janela os avestruzes. Aí insistimos pro guia parar, ele parou. E agora a gente tá aqui, eles olhando pra gente e a gente olhando pra eles. Eu já vi muito avestruz em zoológico, tudo mais, mas assim, solto, na natureza, habitat natural, ambiente onde eles vivem, é a primeira vez. É muito sensacional. E do ladinho, ó, o que tem do ladinho? Vicuinhas. Vicuinhas, elas não vivem em cativeiro, ouvi falar. Elas só se criam assim, selvagens. E encontrar esses bichos aqui no meio do nada, no meio da natureza, é uma emoção tão grande. É difícil descrever o que eu tô sentindo. O pessoal vai tentar chegar mais perto pra ver. Só que não pode chegar muito perto porque elas fogem, elas são bem ariscas. Vamos ver o quão perto que a gente consegue chegar. Aí na estrada avistamos umas lhamas e descemos aqui para ver elas. O guia estava contando que esses adornos que colocam nas orelhas dela são para afastar os condores, que são as águias dos Andes. Eles comem os olhos delas, elas acabam morrendo. Então, quando tem uma cor muito forte, os condores não vêm. E também serve para diferenciar, porque durante o dia elas se misturam. Tem a lhama do fulano, do ciclano, do beltrano, daí cada um tem essa cor. Olha que demais, é um campo cheio de lhama. Que vista, gente, que vista. E hoje a nossa parada de almoço tá sendo neste lugarzinho aqui. Ups. E tem esse mirante assim. De frente um laguinho assim. Olha lá umas lhamas. Cheguei na hora de um furacãozinho. Passou.
Primeira parada após o almoço está sendo o Vale de Rochas. São formações rochosas vulcânicas e aí você pode usar a sua criatividade e imaginação para ver animais através das rochas. E assim tá acabando o tour do Salar. Nosso guia nos trouxe para este lugar na beira da estrada, segundo ele, para fazermos a terapia de quebrar as blocos de barro com o pé. E antes de nos despedirmos, jantamos todos juntos. Nós, essas 6 pessoas que ficaram 3 dias inteiros, completamente, totalmente juntos, sem sinal de celular. São amizades que eu quero levar para sempre. O tour acabou, mas a viagem não acabou não. Ela ainda tá só na metade. Esse aqui é o ônibus que vai nos levar a Potosí.
Vamos de considerações finais. Valeu a pena? Valeu. Valeu muito a pena. As paisagens são incríveis, são coisas que eu nem imaginava que eu ia ver na minha vida. O salar mesmo, do primeiro dia, eu achei incrível, mas a paisagem do segundo e do terceiro dia foram mais incríveis ainda. Então, sim, valeu a pena, eu iria de volta. Eu recomendaria alguém a fazer. Perrengue, altitude. A altitude deixa tudo muito mais difícil. Não é garantido que você vai passar mal de altitude, né? A produção mesmo, ele ficou muito melhor do que eu e eu passei muito mais mal do que ele. Então, pode ser que você se sinta mal, pode ser que não, mas é melhor aclimatar. A gente encontrou com pessoas que não tinham aclimatado e essas pessoas não estavam aproveitando tanto o passeio porque estavam passando mal, né? Uma paisagem bonita é uma coisa, uma passagem bonita quando você tá com dor de cabeça é outra. Não parece ser tão bonita assim. Sobre o tour. O tour, ele engloba todo o transporte, alimentação e os locais que você vai dormir. Só que daí acaba que você não escolhe o que você vai comer e você não escolhe onde você vai dormir. Mas por ser ali no deserto, não tem muitas opções tão aconchegantes ou que tenha coisa de $1.000 para passar uma noite. Então foi ok, foi uma aventura. O frio à noite acho que foi um dos piores que eu senti na vida. Eles dão muitos cobertores, mas não sei se os cobertores não são eficientes. É bem pesado o cobertor, não sei. E assim, nós compramos e levamos aqueles saquinhos de aquecimento que tem na Decathlon. E esquecemos de usar. Então, talvez a gente tinha passado o frio por essa desatenção mesmo. Poderia ter usado aquilo. Recomendo comprar para levar e vai usar exatamente quando for dormir. A comida, ela é pega de manhã e servida ao meio-dia. Então não tem comida quente. No terceiro dia, a conversa do almoço queria uma sopa que queimasse a minha língua. Essa comida também tem pouquíssima proteína. Imagino que, por conta das atividades, de como é o dia a dia, é até melhor não ter tanta proteína, porque ela é mais difícil de digestão, né? Então eu pensava, quero comer um pedaço de carne que seja do tamanho de uma orelha de um elefante. Mas tudo bem, 3 dias, no final do terceiro dia você já realiza todos os seus desejos gastronômicos ali pela cidade do Uyuni mesmo. Sobre a agência, a gente fechou com a agência de La Paz, e a La Paz encaminhou a gente para uma agência que estava lá. Com certeza seria mais barato se a gente tivesse fechado direto lá, mas a minha ansiedade não deixa, tive que fechar antes. Recomendo você a procurar uma agência que esteja ali naquela rua turística, na rua que tem todas as agências e que tenha uma boa avaliação. Mas, mesmo procurando essa boa agência, quando um carro de agência não está lotado, ou 2 carros de agência não estão lotados, eles juntam. Então, às vezes, você vai fechar com uma agência e vai com outra. Então, boa sorte. Eles têm o cuidado de colocar dentro do carro as pessoas que falam o mesmo idioma. A gente estava num carro onde todo mundo falava espanhol, mas eu e o Paixão somos brasileiros. Tinha um casal que era um venezuelano com uma portuguesa e o outro casal era um grego com uma espanhola. Todos falavam espanhol. Para diminuir o seu nível de perrengue, tenha sempre folha de coca para mascar. Não é droga, não vicia. Ela é equivalente a chocolate e café. E ela melhora todas as sensações que tem do mal de altitude. Não somente ela, carvão ativado. Caso você coma alguma coisa que você sinta que não desceu bem e essa coisa estiver contaminada, o carvão ativado resolve. O NACAP, que é um remédio que vem de lá mesmo, que é um remédio de altitude. Ele melhora todos os sintomas de altitude também, junto com as folhas da coca. Geleia de vaselina. Ela é a única que resolve rachadura nos lábios por conta do frio. E chega um momento que o ar do deserto ele é tão seco, ou por conta da altitude também, que começa a queimar as narinas quando o ar entra. Dói muito. Mas você passa a geleia de vaselina com cotonete por todo o nariz, até onde você alcançar, e aquilo ali resolve na hora. Melhor assim, como tirar com a mão. Então tem que levar isso também. E remédios para dor de cabeça. A alimentação que é fornecida pela agência é boa, é completa, mas meio da tarde, às vezes meio da noite, pode dar uma fominha. Então é interessante fazer um kitzinho para levar na bolsa. É fornecido água e refrigerante somente na hora do almoço, então você tem que levar a sua própria água. Eu e o produção a gente calculou que em média a gente toma 3 litros por dia, então 6 litros nós dois. Quando a gente chegou no Uyuni, fomos direto para uma loja que vendia garrafões de água. A gente comprou 2 ou 3 garrafões de água, eles ficavam no carro. Aí com aquele garrafão a gente enchia garrafas menores, que ficavam com a gente. Não dá para negar que é cansativo, porque é muito cansativo. Você vai estar dentro de um carro quase que o dia inteiro. Os passeios, eles são bem curtinhos, você fica às vezes 5 minutos fora de um lugar, 20 minutos visitando um lugar, 30 minutos visitando um lugar, volta pro carro, fica 2 horas depois, 5 minutos de parada. É cansativo por isso, muito tempo dentro do carro.
Se eu fosse fazer de novo, o que eu queria fazer de diferente é, em vez de fazer 3 dias, visitar os mesmos lugares, só que em 5 dias, para me dar a possibilidade de ficar mais tempo em cada lugar. Se pudesse ser com carro próprio, ia ser uma maravilha. Então eu recomendo, sim, o passeio. Eu faria de novo, voltando ao passado. E se eu for fazer de novo, eu vou tentar alugar um carro e ir por conta. Pra isso, pra ter essa liberdade de cheguei num lugar bonito, quero sentar ali 4 horas e ficar só olhando a paisagem, os flamingos, o lago, sem pressa de voltar. No deserto, todas as hospedagens, elas seguem um padrão de simplicidade. É um deserto de sal, gente, não tem tanto recurso. Tanto o recurso hídrico quanto o recurso de energia. Tem locais que a energia ela é racionada, que às 10 horas da noite desliga tudo. Você não tem possibilidade de carregar um celular, de acender uma luz, de nada. Porque está no meio do deserto. Sobre valores. Esse foi o valor que a gente pagou. Eu recomendo você não pagar muito acima disso, porque conhecemos pessoas que pagaram a mais e foram num carro com quem pagou a menos. Então, pagar a mais não é uma garantia de que vai ser melhor. Vai ser só uma garantia que você vai pagar mais caro e usufruir do mesmo de quem pagou pouco. Então, tentem pagar nessa média aqui de valores. Pode ter uma diferença de hotel. Eu vi uma agência que ela oferecia mais lanches durante o dia. Esses lanches que eu falei que tinha que comprar, porque eles servem café da manhã, almoço e janta, né? Essa daí servia lanchinhos também e cobrava algo como R$100 a mais, o que me parecia bem válido. Sobre roupas para levar, leve sempre o mínimo que der e use camadas, porque você começa o dia com frio, bastante frio. Chega o meio-dia, calor, sol aqui em cima e muito quente. Então, metade do dia eu sempre estava de camiseta ou blusinha. E no final do dia, era a roupa da manhã mais alguma coisa, porque esfriava demais. Então, você tem que compensar nos 3 looks do dia, né? O look de calorzinho é o que você vai usar a maior parte do dia. Mas não subestime o frio, porque é muito frio mesmo. E o vestimento em camadas é a proteção térmica, depois uma fleece. Se você puder utilizar lã de lhama, ela é muito eficiente. E lá tem para vender, não é caro, tem blusas por R$80 a R$100. E por cima um corta-vento, uma jaqueta. Essa jaqueta pode ser impermeável também. E o sapato confortável. Afinal de contas, você vai passar o dia inteiro com ele e vai entrar e sair do carro várias vezes. Sobre banheiro. Nas paradas costuma ter banheiro e na Bolívia não existe banheiro gratuito. Todos os banheiros são pagos. No Salar do Uyuni, a média de valores era de 5 pesos, 5 bobs. Então toda vez que você for no banheiro, tem que levar. Então é importante ir com uma bolsinha de dinheirinho trocado para utilizar no banheiro. E nessas paradas, às vezes, tem uma lojinha que pode vender um chocolate, uma água, um refrigerante, alguma coisa assim. Indispensável protetor solar e óculos de sol. O sol é muito forte. Eu fiquei um período sem chapéu nem nada. Queimou meu couro cabeludo inteiro. Não doeu, não fez nada, mas depois soltou uma crosta inteira quando estava em Potosí já. Então, protetor solar é muito necessário, chapéu é necessário e óculos de sol também. Se não utilizar óculos de sol, principalmente no primeiro dia do Uyuni, os olhos podem doer à noite porque o branco é muito intenso. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a conhecer o Uyuni ou tenha te feito sentir como se você já tivesse ido lá. Espero ter respondido todas as dúvidas, mas se ficou alguma, pergunta aqui nos comentários que eu costumo responder no mesmo dia. E vamos continuar essa aventura. Chegamos aqui em Potosí, ontem era 1 e pouquinho da manhã, nem lembro se eu comi alguma coisa. A gente pegou um táxi que deu 25 bob e veio direto para esse hostel. É um hostel, mas a gente pegou uma um quarto privado, casal, com banheiro. O ruim que tá no 3º andar e a gente tá a 4.000 metros de altitude. E agora, depois de dormidos, cansados, vamos tomar o café da manhã daqui do hostel mesmo. E depois vamos começar os passeios por Potosí. Potosí, uma das cidades que já foi uma das mais ricas de todo o mundo. Vigiada por uma montanha que sustentou o império e matou milhões de pessoas. Mas isso já é papo pro próximo vídeo. Até domingo que vem!